E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui e nesse vídeo eu vou falar do projeto em Power BI de gestão de frota. Isso mesmo. Esse projeto ele é dividido aqui em 10 abas no Power BI. Eu vou estar explicando aqui cada uma delas. Vou começar falando da base de dados, dos cadastros e dos lançamentos. E depois eu venho aqui para a parte do Power BI. Esse Power BI está publicado online, ó. Como você pode ver, ele está aqui no navegador. E agora eu vou falar aqui da base de dados da planilha. Puxando para cá a base de dados. Então essa planilha é dividida na aba de cadastros e na aba de base de dados, que são os lançamentos. Beleza, vamos começar falando aqui dos cadastros. A planilha, você vai ter que cadastrar aqui o veículo, a placa, a categoria e o ano e modelo do veículo. Um ponto muito importante aqui é que todas essas informações aqui, elas estão em formato de tabela. Então esse conectorzinho aqui, ó, no final de cada uma das tabelas, ele tem que ficar por último. Como que eu faço para inserir uma nova informação? Eu venho aqui na última célula e clico a tecla Tab do meu teclado. E aí ele já vem e já cria aqui uma nova linha para ser preenchida. Então tem que preencher todas as linhas e deixar esse conector aqui como a última informação da planilha, da tabela, desculpa. Beleza? Então vou desfazer aqui e aqui está a última informação. Mesma coisa aqui para o local, para filial e também para o motorista. Então, nessa tabela aqui, ó, que tem todas as informações juntas, as informações ela tem referência. Então, o veículo ele tem referência com a placa, que ele tem referência com a categoria, tem referência com o ano e modelo. Essas outras que estão separadas, elas já não têm ligações umas com as outras. São informações soltas, mas que têm que ser preenchidas em função do negócio. Agora vamos para a aba de lançamentos, a base de dados. E aqui nós temos todas as informações relacionadas aos lançamentos da planilha. Então vamos colocar aqui a data, o veículo. Colocando o veículo, automaticamente aqui, ó, já é inserida a placa, a categoria e o ano. Então todas as informações que estão em cinza aqui na planilha de lançamentos, elas são preenchidas automaticamente. Eu tenho aqui a filial, o local e o motorista também. Todas essas informações aqui são buscadas lá da aba de cadastros. O combustível que foi gasto, manutenção corretiva que foi gasta, manutenção preventiva que foi gasta, peça de reposição que foi gasto, custo com pedágio, custo com licenciamento, IPVA, documentos e outros. E outros aqui são outros tipos de lançamentos que não estão relacionados a esses daqui. Aqui eu coloco a descrição do que foi do lançamento que foi feito. E aqui esse total ele é somado de acordo com essas linhas aqui. Então tem aqui o valor total monetário. Essa planilha também, essa coluna também, ela está em cinza, então ela é preenchida automaticamente. E a ideia aqui, ó, da base de dados, da tabela aqui, ó, em formato de tabela, base de dados em formato de tabela, é que esse conector ele vai delimitar a última linha da planilha. Então, sempre que eu for inserir uma nova informação, eu tenho que vir aqui na última linha e apertar a tecla Tab, ok? Beleza, então, feitos os lançamentos, agora nós vamos lá para o Power BI. Como é que está funcionando esse Power BI? Aqui é o desktop, beleza. Então, vou clicar aqui para expandir, colocar no modo Full Screen. E esse projeto aqui, ele conta com diversas funcionalidades. Então, aqui na parte de gestão de frota, eu tenho aqui os valores totais gastos, gasto total, valor gasto com manutenção preventiva, valor gasto com manutenção corretiva, peça de reposição, valor gasto com combustível, valor gasto com pedágio, documentos e outros. E esses valores aqui, percentuais, são os valores percentuais em cima do total gasto. Então, aqui de combustível, eu gastei 1.884, corresponde a 34,96%
do total aqui, que é 3.387. Tem um gráfico aqui dos gastos por região, gasto por filial, gasto por placa do veículo e o gasto aqui por motorista. Consigo fazer os filtros dessas informações? Sim. Clicando aqui, nesse filtro em azul, eu abro essa aba aqui de filtros e aqui eu consigo mostrar os filtros da operação. Então, eu consigo filtrar por ano, por mês, por filial, local, por placa e por motorista. Por exemplo, vou pegar aqui os gastos da filial 2. Então, eu cliquei aqui no filtro. Todas as informações, elas se adequam para o filial 2. Então, filial 2 teve um gasto total aqui de 1.800. Já a filial 1, se eu vim aqui trocar, as informações já mudam. Ela teve um gasto total de 2.000 e aqui eu tenho a divisão dos gastos dessa filial. Tirei aqui. Mesma coisa também eu consigo colocar por local. Consigo colocar por placa, fazer o filtro do filtro. Então, eu filtrei aqui o local, filtrei aqui a placa também. Para limpar os filtros, é só vir aqui e clicar aqui, tanto aqui no botão como nesse aqui também, tanto faz. Limpo todos os filtros e aqui a parte de filtro fica zerada. Para fechar essa parte dos filtros, é só clicar aqui no botão de fechar. Beleza. E aqui são os botões de navegação da planilha. Então aqui eu consigo visualizar os gastos totais, a manutenção preventiva, manutenção corretiva, as peças de reposição, o combustível, aqui o pedágio, o gasto com pedágio, aqui o gasto com os documentos e aqui o gasto com outros. Tudo isso aqui de forma detalhada. Então vamos entrar aqui na parte dos gastos totais. Então eu tenho aqui todos os filtros que estavam lá, os gastos totais por filial, gasto total por motorista, gasto total mensal e o gasto total por veículo aqui. Já aqui na parte de manutenção preventiva, eu também tenho a manutenção, gasto de manutenção preventiva por filial, por motorista, o gasto mensal e o gasto de manutenção preventiva por veículo. Corretiva, mesma coisa, os filtros são os mesmos. Então, eu tenho um gasto aqui de manutenção corretiva por filial, por motorista, o gasto mensal e o gasto por veículo. Gasto com combustível, também tem um gasto de combustível aqui por filial, por motorista, gasto mensal, gasto por veículo. Depois vem o gasto com pedágio, mesma coisa também, filial, motorista, o gasto mensal com pedágio e o gasto com o veículo. Lembrando que tem os filtros aqui na lateral, onde eu posso estar filtrando aqui e as informações elas são automaticamente filtradas com relação ao filtro que eu coloco aqui. Tranquilo? Vindo aqui, eu tenho um gasto com os documentos, então PVA, licenciamento, ou qualquer outro tipo de documento. Multa também pode entrar aqui, desde que coloca lá na descrição tudo certinho. Então tem um gasto por filial, por motorista, o gasto mensal e aqui por veículo. E para fechar aqui outros gastos, né? Então são outros gastos que não estão relacionados lá na parte que eu coloquei de gasto, mas que pode estar retificado, mostrado lá na descrição. Então outros gastos com motorista, gastos mensais, outros gastos com veículos aqui também. E para fechar, nós temos aqui a parte de relatório. Clicando aqui no relatório, eu tenho um relatório anual. Então, eu consigo ver aqui todos os meses o que eu gastei em cada um dos meses. Então, aqui no mês de janeiro, eu tive gasto com banco de carro, com troca de disco de freio. Então, foi um gasto total aqui de R$ 748, R$ 345 foi com banco e troca de disco de 403. E aqui eu tenho aonde que foi gasto esse valor aqui dentro lá das minhas condições. Então foi R$ 15 com combustível, aqui é mais detalhado, né? R$ 200 com manutenção corretiva, R$ 130 com troca de peça e 0 com licenciamento e outros. Então eu consigo ver aqui, de forma detalhada o que eu gastei em cada um dos meses e consigo estar filtrando também. Se eu quiser saber somente da filial 1, eu venho aqui na filial 1, já faço o filtro, clico aqui, apago aqui a informação e por aí vai. Tranquilo? Clicando aqui, eu volto para a parte aqui de inicial da planilha.
Então, esse aqui é o nosso projeto de gestão de frota. Se ficou alguma dúvida em relação ao projeto, pode deixar aí nos comentários, eu respondo todos os comentários. Se você quiser deixar alguma sugestão de conteúdo para o nosso canal, pode estar deixando aí nos comentários, que eu olho todos os comentários. Beleza? Valeu, obrigado e fui!